Pessoal, vamos começar a live de hoje. Vamos falar de ficha limpa. Daqui a pouquinho a gente já vai estar recebendo aqui a doutora Marina Moraes, lá do perfil Eleitoral por Amor. Ela que é especialista em direito eleitoral também. Pega o ring light ali, vou fazer um teste, ver se melhora. Boa noite, pessoal. O pessoal que já está entrando aí, pode clipar ele aí. Não atrapalha não, tá bom. Já deu um toque nela já para ela entrar? Uhum. Daqui a pouquinho a gente vai falar com a doutora Marina. O nosso tema de hoje é a lei da ficha limpa nas eleições 2020. Para quem está chegando agora, boa noite. E tem uma repercussão enorme, porque é essa lei da ficha limpa, né, que dá inelegibilidade, entre outras leis também, outros aspectos também, mas a lei da ficha limpa fez 10 anos agora há pouco tempo, cerca de um mês, e ela dá inelegibilidade para muitos candidatos. Então é importante a gente entender os reflexos dela no processo eleitoral e como que isso, e até se isso tem alguma repercussão no adiamento das eleições, por exemplo, talvez tem um detalhe aí que a gente vai falar também. Daqui a pouquinho a doutora Marina está chegando, nossa convidada de hoje, tá bom? Enquanto isso eu vou lendo o currículo dela aqui para vocês. A doutora Marina Moraes é advogada graduada pela PUC, especialista em direito eleitoral pela TAMI, pela Universidade Cândido Mendes, onde eu fiz também pós-graduação em direito público. Ela é mestranda em ciência política pela UFG e coordenadora da subcomissão de estudos eleitorais da OAB. E o que nós vamos falar, gente, relembrando aqui para quem entrou agora, nós vamos tratar de lei da ficha limpa hoje, a lei complementar 135 de 2010, que modificou a lei complementar 6490, que é a lei das inelegibilidades. Então, a lei da ficha limpa, possivelmente, Leandro, talvez esse adiamento aí tenha algum efeito em relação à lei da ficha limpa, sim, né? Aqui a doutora já entrou. Vamos convidar ela aqui. Não está aparecendo. Pessoal, meu áudio tá bom aí? Só para me dar um feedback aí. Se precisar falar mais alto, eu falo também. Diogo, boa noite, tudo bom? O Diogo chegando aí. O Diogo que tá dando o drible da vaca nas lives aqui comigo, né? Tô anotando cada uma que você não vem fazer. E o pessoal que tá chegando agora, valeu, obrigado Paulo, obrigado Toninho, dando feedback aí do nosso áudio. Engraçado que ela não tá aparecendo. Doutora Marina, faz o convite, faz o pedido de participação aqui, porque eu não estou conseguindo te convidar. Eu vi que você tinha entrado, não sei se você saiu. Eu acho que caiu. Ah, não, tá aqui. Ela tá aqui. Estamos chamando ela. Tô lembrando para quem está entrando agora, ficha limpa. Doutora Marina, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Agora eu que não tô te ouvindo direito, Léo. Não? Vamos ver se Não. se estabiliza a conexão. Obrigada. Ai, peraí. Deixa eu sair e entrar de novo. Tá, enquanto isso, tem como eu girar aqui? Pera, só para não pegar aqui, ó. Não. Bom, probleminhas técnicos, pessoal. A gente vai ajeitando aqui. Só para esse negócio não pegar. Estamos ajeitando aqui. Vou relembrar nosso tema, lei da ficha limpa, os reflexos dessa lei da ficha limpa nas
eleições desse ano, se o adiamento tem alguma relação com isso. Agora, ficou baixo o áudio agora? Oi, Olá. tudo bem? O seu áudio agora está muito baixo. O seu também tá muito baixo para mim. Tá baixo aí? Eu aumentei Tá. o meu aqui, o meu volume aqui, agora o seu melhorou para mim. Melhorou? O volume do celular, às vezes, alguma coisa encostou aí. Pois é. Interessante. Bom, se as pessoas estiverem me ouvindo bem, não é um problema eu não te ouvir tão bem assim. Aí eu vi que a Lara Araújo disse que está muito baixo o áudio. Tá baixo o áudio dos dois, gente? Ou só da doutora ou só o meu? Deixa eu falar mais baixo, mais perto. Oi? A Marina tá Um, alto. dois, três, testando. O problema é o meu, então. Será que se eu colocar um fone, melhora? Vamos tentar o fone. Geralmente eu não uso, não, mas hoje talvez seja necessário. Eu vou botar o fone aqui. Pessoal, e agora? Agora sim. Agora eu não te escuto. Oi. Sério? Ah, tô te escutando agora. Meu áudio melhorou? Melhorou. Sim, Melhorou? completamente. Não. Então eu vou de fone. Beleza. Vamos embora então. Deixa eu esconder um Bom, pouco isso aqui. Vou comprar um microfone daquele do Silvio Santos, botar aqui no peito, assim, ó. Que aí eu gostei. não Eu vou, quero um não vou ter também. problema. Eu estava até comentando, o Dairel tá me ajudando aqui. Eu comprei equipamentos para ajudar nas lives. Eu comprei um microfone de lapela, aí cancelou a compra lá na Amazon. Comprei um tripé bacana para o celular, não chega, porque tá vindo do exterior. E eu comprei um ring light de besteira, de brincadeira. Ó, chegou a coisa mais inútil que eu não precisava, chegou. O que eu queria não chegava. Ou seja, eu posso fazer tutorial de make, mas as lives jurídicas não dá. Vamos lá. Você Deixa eu ainda ver. vai. Não, tô te ouvindo. Eu tenho um delayzinho, mas tô te ouvindo bacana. Ó, vou de novo entrar no tema aqui para o pessoal que acabou entrando depois. Nosso tema hoje é ficha limpa, os reflexos da ficha limpa nas eleições, se isso tem alguma interferência com aquela questão do adiamento ou não, né? E, ó, chama a Marina para essas de maquiagem, melhor. Eu faço essas brincadeiras aqui e depois o pessoal pega no meu pé. Gente, doutora Marina tem um perfil muito legal, depois tem muito conteúdo bacana, que é o Eleitoral por Amor. Tem hora que é por ódio mesmo, no meu caso, tem hora que é na força do ódio que eu levo o eleitoral. Da força Mas do ódio. ela faz o Eleitoral por Amor, bacana, tem conteúdo legal, depois sigam lá. Doutora Marina, formada pela PUC Goiás. Murilo Chaves, grande abraço, chegando aí, nosso conselheiro do AB, meu sócio, Vou bacana ter que dar demais. uma Seu abraço no amigo, Murilo né? também. Seu amigo, Oi? Murilo, né? É meu amigo. De quem que o Murilo não é amigo, né? Vamos deixar isso Pois é. claro. Conhece metade de Goiânia. A outra metade ainda vai conhecer. O graduado de Direito pela PUC Goiás, especialista em Direito Eleitoral pela Universidade Cândido Mendes, onde eu também fiz pós-graduação, mestranda em Ciência Política pela UFG, coordenadora da Subcomissão de Estudos Eleitorais da OAB Goiás. Boa noite, bem-vinda agora oficialmente. Doutora, Obrigada. sobre o nosso tema, você tem a palavra, faça suas considerações iniciais. E depois eu tenho uns tópicos aí para te perguntar. Obrigada, Léo. Bom, inicialmente, obrigada pelo convite, para você, para a Mega. Mandar um abraço pro Diogo, né? Porque a minha parte é essa. Ele tá me escrevendo, ele não quer ser o Diogo da Mega Soft mais. Agora eu vou ser a Marina da Mega Soft aqui do escritório. Acho que é o certo. Bom, esse tema da lei da ficha limpa, a gente achou que era muito necessário dizer por quê? Porque com o adiamento começou a haver uma série de questionamentos se, com a mudança da data da eleição,
quem terminava de cumprir a penalidade, a inelegibilidade nesse meio tempo, poderia concorrer às eleições ou não. E a gente teve também um caso afeto à lei da ficha limpa, que aconteceu esse ano, que foi muito relevante, que foi uma decisão do TSE na sessão plenária de 27 de abril, em que eles, num caso de um julgamento de crime eleitoral, disseram que não poderia haver o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, ou seja, com a segunda instância não haveria ainda a possibilidade de aplicar penalidade, indo no sentido daquilo que o STF decidiu, no caso do ex-presidente, né? Lula, Uhum. enfim. E aí muitas pessoas começaram a utilizar essa decisão como um questionamento para a lei da ficha limpa, dizendo que, bem, a lei da ficha limpa em várias alíneas prescreve a inelegibilidade apenas com julgamento por órgão colegiado, não exigindo o trânsito em julgado. Então as pessoas Uhum. começaram a dizer, olha, então se teve diz que não pode cumprir a pena do crime eleitoral, então isso seria também aplicável à lei da ficha limpa. Então, é engraçado que a lei da ficha limpa completou 10 anos de existência agora em junho, e bem no seu aniversário de 10 anos, ela passou por um baque que eu acho que ela não teve desde as ações diretas de constitucionalidade, de inconstitucionalidade, de que ela foi objeto quando ela foi editada lá em 2010. Então, achei que era um tema que valia a pena falar, Uhum. porque tem muitos reflexos para o pleito desse ano. Eu continuo falando, você vai me fazer perguntas. Vou te fazer perguntas. Mas aí, mas assim, eu vou fazer umas interlocuções também, umas intervenções aí, mas aí você me interrompa, me corrija também, se eu tiver errado, se eu tiver certo, você complementa, enfim. Porque assim, Tá bom. como nossa audiência tem gente que é do direito, tem gente que não é, eu vou até contextualizar o pessoal. O que é importante estabelecer para critérios para deferimento de registro de candidatura, no registro de candidatura, quando a pessoa vai postular o registro? E por que a lei da ficha limpa é importante sobre isso? Por essa questão. Nós temos lá na Constituição definido que lei complementar vai definir as causas de inelegibilidade, né? E nós temos também as condições de elegibilidade. São esses dois aspectos que vão ser aferidos no processo de registro de candidatura. E essa lei da ficha limpa ela vai entrar justamente definindo quais são as causas de inelegibilidade. E a lei é de 64, a lei é número 64 de 1990, lá da época do Collor. Só que teve uma profunda alteração em 2010, que é o que a doutora acabou de falar, que essa assim é a lei da ficha limpa, na verdade, que é a lei complementar 135 de 2010, que alterou a 64 de 90. Então, a lei da ficha limpa veio alterando essa lei das inelegibilidades que já existia. É isso mesmo? É esse o É isso. contexto mesmo? Bacana. Eu Só sei, para situar o pessoal que não é da área. eu sei a história de bastidor, inclusive, porque um dos redatores da Lei da Ficha Limpa, que é o Marlon Reis, é meu amigo pessoal, né? E ele me contou, assim, toda a saga. Eles criaram o MCCE, que era o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e começaram a Uhum, angariar pessoas no país para tomarem frente, coordenarem nos estados, para começar esse uhum, projeto de lei como iniciativa popular. uhum, E aí, assim, inicialmente o projeto não tinha nome. Tinha o movimento, né, o MCCE, e aí um dia ele estava assim meio que tentando angariar correligionários, e ele falou, olha, a gente não pode admitir esse pessoal ficha suja. Aí alguém falou assim, pô, ficha suja era bom. Ele, não, o contrário, né? Então virou a lei da ficha limpa. Eles batizaram assim uhum, meio sem querer, baseados numa conversa de corredor. E assim, ela não tinha exatamente muito apoio nas casas legislativas no começo, mas a pressão foi bem essa. Você vai querer ser a pessoa que foi contra a lei da ficha limpa, então você é a favor do ficha suja. Então teve meio que essa pressão popular para afastar. Estava num período de crise em que as pessoas estavam considerando a política muito corrupta, etc. E eles tornaram uhum, a Lei 64/90 mais rígida. Bem, uhum, eu sou uma das pessoas que não gosta da lei da ficha limpa. A constitucionalidade dela, para mim, é muito controversa. Eu acho que, inclusive, a constitucionalidade da lei da ficha limpa só foi reconhecida também por pressão popular, respeito total a opiniões diversas. Mas uhum, por quê? Assim, veja, por exemplo,
a inelegibilidade pela rejeição de contas. Estarão inelegíveis aqueles que tiverem suas contas rejeitadas por situação que configure ato doloso de improbidade administrativa. Veja bem, a gente pega uma decisão que é pior, que antigamente ainda era do Tribunal de Contas, que nem era competente para julgar as contas de governo. Aí a gente pega uma decisão do TCM, por exemplo, aí ele remete para o TRE. Aí, baseado num acórdão de 2 páginas, remetido para lá, não vai o processo todo, vai só o acórdão, alguém lê, vê lá mais ou menos o que é o motivo da rejeição daquela conta, decide que essa conta foi um ato improbo, um ato que gerou lesão, e baseado nesse acórdão, a pessoa vai lá e decreta que esse ser humano está inelegível, que ele não pode concorrer. Aí a gente tem um processo sem ampla defesa e sem contraditório, completamente atropelado, porque assim, você é notificado em 72 horas esclarecer, aí você apresenta uma defesa correndo, não tem instrução probatória, você não junta documentos, você não ouve testemunhas, porque o período de registro não permite, né? Porque é um momento muito rápido. Então você pega lá um acórdão de 2 páginas, sem a íntegra do processo, aí a Justiça Eleitoral, que não tem competência nem para julgar contas e nem para julgar improbidade administrativa, resolve que aquilo ali é uma inelegibilidade. Como é que isso é constitucional no mundo? É inconstitucional tanto sob a égide da competência para julgamento, quanto pelos princípios mesmo de contraditório, de ampla defesa. Então, assim, eu acho que a lei da ficha limpa, ela atropelou um pouco isso daí, isso foi uma escolha errada. E, assim, eu não vejo grandes melhoras com o advento da lei da ficha limpa, porque, bem, se a justificativa para a criação da lei foi que a confiança do brasileiro na política estava abalada, porque a política tinha pessoas muito corruptas, então, assim, depois de 10 anos da vigência da lei, a gente já deveria ter visto melhoras que a gente não viu, muito pelo contrário. No último ESEB, que é o Estudo Eleitoral Brasileiro, que é um survey feito por cientistas políticos, em que eles medem, né, o grau de satisfação com a democracia, se não me engano, assim, o número exato, mas 42% dos respondentes não viam diferença entre um governo autocrático e uma democracia. Então, assim, o brasileiro nunca esteve tão descrente com a democracia e a gente teve muitos pleitos para o brasileiro ter tempo de acreditar na política de novo depois do advento da lei da ficha limpa. E a gente não melhorou em quase nada. Na verdade, pelos dados da Freedom House, que faz aquela análise de liberdade, qualidade dos partidos políticos, etc., o Brasil não subiu posição nenhuma. A gente continua com os mesmos problemas de limitação de mídia, de extremismo, enfim. Os nossos índices pela Freedom House continuam os mesmos. Então, assim, a lei da ficha limpa muito mais criminalizou a política, obstacularizou o registro de candidatura, fortaleceu essa caça às bruxas com os postulantes de cargos, do que efetivamente promover uma grande melhora na qualidade da democracia. Essa é a minha opinião. Tô rindo do comentário do Diogo que apareceu aqui, porque eu concordo com ele. Eu não vi. O que ele falou? Apareceu aqui. Marlon Reis esqueceu de trocar ideia com advogados. Trocou ideia só com auditor. Desculpa, eu ri aqui. Paulo Andrade, que é verdade. Que é garoto aqui, é o maior fã do Marlon que eu já conheci. Ele deve estar assistindo aqui só para filmar e mandar pro Marlon depois. E é engraçado, o Marlon é muito meu amigo. E toda vez que tem um evento, alguém me coloca para dividir mesa com ele e o tema é a lei da ficha limpa. As pessoas querem destruir a minha amizade com o Marlon, sabe? Elas querem que a gente brigue sobre. O que é muito interessante até para as pessoas entenderem, assim, advogado briga entre si, juristas, né, brigam entre si por divergência absoluta de ideia, frontal, sem significar uma rivalidade pessoal, sem significar inimizade. Isso é que é democracia, gente. Esse é o espaço de debate, de discussão, né? Então, fica de lição aí, né? Você vê, você é amiga dele e consegue sentar na mesa e discutir com ele, divergir dele e depois vai tomar um chopp. Não tem problema nenhum. Né?
Da última vez a gente até fez isso. Teve no simpósio do ano passado aqui da OAB, a gente, assim, foi bem ferrenha a discussão na sexta-feira, né? Aí no sábado a gente foi tomar café da manhã nessa carinha, que a gente tinha umas coisas profissionais pra resolver. A gente tirou selfie, eu mandei no grupo da CDPF, falei, ó, gente, amigos. Enfim, mas isso é bom, a gente tem que É. interagir mesmo que no debate de ideias que a gente melhora. Eu vi que tem uma pergunta aqui, eu fui procurar a mensagem do Diogo e achei uma condenado pelo 30A. Não teve pena Uhum. de prisão, só inelegibilidade. Foi novamente condenado pelo TRE. Está aguardando o julgamento do TSE. Ele conseguirá. Cortou, mas deve ser candidato. Vamos ver se volta. Acho Por que. exemplo. Ah, não, Oi? era eu que estava. Não, a sua conexão tinha travado para mim, mas voltou. A sua tinha travado para mim. Será que ninguém me É, ouviu? Eu vou falar de novo, então. Bom, recomeça então. a pergunta da Lara foi sobre um candidato condenado pelo 30A. Aí eu falei, o que é o 30A? O 30A é o que a gente chama de caixa 2, né? Hum. É uma captação ilícita de recursos. Isso pode ser por qualquer situação de recurso que você não pode receber. Por exemplo, você não pode Fonte receber vedada. empresas estrangeiras, você não pode receber de órgãos públicos e você não pode receber de pessoas jurídicas. Essa tem sido uma das formas mais comuns de 30A, que a gente acabou essa questão da doação por pessoa jurídica desde 2016, nas eleições de 2016 já não podia mais, e Uhum. aí a gente teve esse óbice aí de financiamento e muitas vezes acontece doação indireta, por exemplo, uma empresa quer doar, aí o dono da empresa pega, dá R$ 1.000 para cada um dos funcionários, tipo, ele ia doar 20 mil, ele pega 20 funcionários, dá 1.000, faz essa doação interposta. Quando a Justiça Uhum. Eleitoral consegue prova, ela faz essa ação, né? E aí, eventualmente, caça o registro, comina a inelegibilidade. Inclusive, eu vi um caso esses dias aqui no escritório, que foi o 30A mais absurdo que eu já vi na vida. O cara tinha uma empresa e ele simplesmente pegou o dinheiro da empresa e transferiu direto para a conta de campanha. Ele não se deu ao Uhum. trabalho, assim, nem de fazer uma doação interposta. Ele transferiu Uhum. direto mesmo. E ele não negou essa transferência, inclusive, depois. Quando ele foi se defender no processo, ele só disse assim: eu transferi por engano, eu queria transferir para minha conta pessoal, acabei confundindo o número das contas, porque assim, né, gente, todo dia eu transfiro R$ 90.000 aqui para uma conta errada, acontece. Eu fico Uhum. chateada, mas Não colou, acontece. né? Não rolou, enfim. Uhum. Mas ela me perguntou, né? Não teve, foi condenado por Caixa 2, não teve pena de prisão, só inelegibilidade. É mais ou menos aquele caso que eu estava dizendo do julgamento do TSE. O que aconteceu? Entraram com embargo, a cidade chama Araújos, em homenagem ao Diogo Araújo, de Minas Gerais. E aí, nessa cidade, tinha um cidadão que ele estava condenado por um crime eleitoral, mas por um crime eleitoral que a pena era de reclusão. Uhum. Então, o que aconteceu? Quando o TSE foi analisar, ele falou: não, realmente ele não pode começar a cumprir a pena de prisão, porque ainda está pendente aqui do recurso especial. Então, Uhum. mesmo com o julgamento colegiado lá no TRE de Minas, ele não pode cumprir a pena. E por que o TSE disse isso? Porque quando o STF estava julgando aquela questão da prisão em segunda instância do presidente Lula, ela estava dando, pela constitucionalidade, do 388, salvo engano, não sou penalista, mas acho que esse é o artigo, que fala que não haverá prisão, se não em flagrante delito, nos casos cabíveis e após o trânsito em julgado. Então, assim, quando o STF fez esse julgamento da prisão em segunda instância, ele estava falando especificamente da prisão. Ele estava Uhum. declarando a constitucionalidade do Código do Código de Processo Penal, né? E aí foi isso que o TSE. O problema é que na ocasião, acho que a relatora era a Rosa, e ela julgou em lista, e ela só falou assim: dou provimento ao embargo número tal, Araújo, Minas Gerais, para dizer sobre a impossibilidade de cumprimento da pena sem o trânsito em julgado, conforme o entendimento do STF. Próximo processo. Eu gravei ela falando isso, deu 17 segundos de áudio. Eu mandei para o Diogo Gradinho, que é um colega da Abradep,
E aí, assim, o problema foi ter julgado assim, porque quando o TSE falou, não pode cumprir a pena sem o trânsito em julgado, a galera já começou, então, opa, caiu a lei da ficha limpa para sempre aqui agora, porque se a lei da ficha limpa fala que eu estou inelegível com julgamento colegiado, mas o TSE falou, o TSE está negando vigência para a lei da ficha limpa. Teve um candidato, não sei se é da cidade da Lara, mas assim, quando saiu essa decisão, o cara mandou foi espalhar outdoor na cidade, sabe? Assim, agora Loucura. eu tô elegível, brilhei, o TSE disse, e não foi isso que o TSE disse. O TSE Uhum. está falando da prisão, porque os crimes eleitorais, eles têm pena de prisão. Mas não é esse o caso. O caso da lei da ficha limpa é uma outra situação. Não é uma pena de prisão, portanto, ela não tem nada a ver com o Código de Processo Penal e com a possibilidade de prisão em flagrante ou de prisão em trânsito julgado. A lei da ficha limpa é outra coisa. E a Lei Complementar 64/90, alterada pela 135 de 2010, que é a Lei da Ficha Limpa, é muito clara ao dizer que basta o julgamento em segunda instância, no TRE, né, pelo colegiado, Uhum. para que comece a inelegibilidade. Então, respondendo a pergunta da Lara, que eu já fiquei contando uma história gigante aqui, não. Quem está condenado por 30A, que se encaixa na linha J da lei da ficha limpa, que fala dessa questão da captação. A linha J diz: aqueles que forem condenados por utilização de recursos de maneira ilícita, não sei o quê, serão inelegíveis pelos 8 anos após a condenação por segunda instância. Então, no caso, esse candidato não está elegível. Eu acho que a gente tinha mais uma pergunta aqui. Você quer deixar as perguntas para o Sim. final? Não, eu estou te interrompendo. Não, podemos ir falando. É porque, assim, eu acho que a pergunta até vai. Enquanto você acha, eu vou te fazer uma pergunta aí, porque eu também perdi já essa questão. Mas, então, só para diferenciar aqui, tá, pessoal, a lei da ficha limpa traz hipóteses de condenação penal, que vão gerar inelegibilidade, mas também traz hipóteses de condenação civil, que são contempladas nas alíneas lá, que vão gerar inelegibilidade também, né? Só que aí vai ter uma diferença na relação com a segunda instância. Se ela for penal, né, é essa o ponto que você trouxe? Não. Não é bem A isso. lei da ficha limpa, ela não tem repercussões de esfera penal. Ela não. Você estar em curso na lei da ficha limpa não gera prisão, não gera nada. É Sim, porque sim. Não, no continua. no Código Desculpa. Eleitoral, a gente tem os crimes eleitorais que têm pena de reclusão. Por exemplo, Uhum. inscrição fraudulenta de eleitor, esse tipo de coisa. Isso tem pena de prisão. Aí essas penas de prisão por crime eleitoral, os crimes eleitorais lá, elas não Uhum. poderão ser cumpridas de imediato com a segunda instância, elas só poderão ser cumpridas com o trânsito em julgado. Agora, Uhum. a lei da ficha limpa, ela é de esfera, eu nem chamaria assim, eu chamaria administrativa, porque assim, o procedimento Administrativa, de candidatura é meio administrativo, né? E aí, Uhum. assim, a penalidade a pena da lei da ficha limpa é só inelegibilidade mesmo. Quando você está em alguma das situações, ter sido condenado por é, recursos ilícitos, ter sido condenado por captação ilícita de sufrágio, que é a compra de voto, ou ter Uhum. contas rejeitadas, não sei o que, você fica inelegível. Então, a sua pena é essa Uhum. daqui. 8 anos inelegível, assim, tem um início para cada um. Alguns é depois do fim da legislatura pelo qual concorreu, alguns é depois da decisão transitada em julgado, ou pelo Uhum. órgão de segunda instância. Então, assim, a gente tem essas Uhum. alternações, mas por 8 anos. Então, assim, a lei da ficha limpa não tem essa questão de, é só depois do trânsito em julgado, porque em muitas alíneas está escrito exatamente isso. É, é, após a decisão. Aqui, eu vou até ler um aqui que eu estou com ela Obrigado. aberta. Uhum. Por exemplo, são inelegíveis os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Então, está escrito expressamente na lei, né? Proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha, ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais, que impliquem cassação do registro do diploma pelo prazo de 8 anos a contar da eleição. Então, Uhum. assim, veja que tem uma diferença, eles contam da eleição. Mas está escrito exatamente assim, com todas as letras na linha da lei, que ou transitada em julgada ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral. Então, de Uhum. tudo que tem decisão do TRE, já começa a contar. O que eu me confundi um pouco na pergunta foi, eu fiz de forma confusa a pergunta. O aspecto penal
é cabível o entendimento, a aplicação do entendimento do STF de suspender a condenação, aliás, de não aplicar a pena de prisão enquanto não transitar. Mas a sanção da inelegibilidade não, ela é imediata, né? A partir do Perfeito, julgamento pelo órgão colegiado, né? perfeito. É isso É aí isso. que a gente tem que... Então, ou seja, no caso de uma condenação criminal por crime eleitoral, você vai ter o aspecto da inelegibilidade, que vai ter feito a partir do julgamento lá do TRE, do regional, e você vai ter o aspecto penal, vai aplicar prisão ou não vai ali, né? Eu nunca vi preso por crime eleitoral mesmo, é meio difícil. Mas o que interessa mais é a elegibilidade da pessoa em geral, para efeitos práticos nossos, dos advogados eleitoralistas, né? Mas essa aplicação da pena de prisão é que pode ser suspensa até, aliás, está, via de regra, suspensa pelo entendimento do STF até o trânsito, né? Obedecendo, inclusive, o que diz a Constituição, na interpretação literal, que não tem como... Enfim, tem gente que entende de forma diferente. É, Mas então, você agora, bom, tá certo. O princípio da presunção de inocência exige trânsito em julgado. Então, para mim, o STF acertou. Inclusive, porque eu sou é, meio da turma do Lula livre, por desgosto do Diogo, então será, eu desculpa, não entendi. A diferente. turma do quê? Lula livre. Lula livre? Que é uma tremenda ironia, vou comentar já aqui, porque eu vou fazer uns comentários políticos também, uma tremenda ironia, porque a lei da ficha limpa foi sancionada pelo presidente Lula, enquanto presidente em 2010, e hoje ele está inelegível por essa mesma lei. É uma ironia do destino, Tá né? certo. A lei é geral e abstrata. A lei geral abstrata, exatamente. E temos uma situação do dia, da ordem do dia, que aconteceu hoje, no Diário da Manhã, que eu estava vendo, o indiciamento do Alckmin por recursos de fonte vedada, não era? Eu vi. Indiciamento não sei se você viu isso, acho que foi na esfera eleitoral, né? Porque foi conta de campanha, ó, Diogo, bem feito, por Lula. Foi conta de campanha de 2010 e parece 2014 que não teve origem lá declarada, então ele está indiciado, não sei se era bem essa notícia, não sei se pelo 30A, alguma coisa assim, a notícia não trouxe, mas é um assunto que está na ordem do dia aí. Eu vi assim superficialmente, mas eu acho que deve ter sido a mesma situação que aconteceu aqui. O diretório, o que que aconteceu? Antigamente, o diretório pegava o dinheiro e passava para o candidato, e o candidato falava assim: recebi do partido. E vai com Deus. Recebi do Uhum. partido. A fonte não é vedada. Aí eles fizeram uma alteração legislativa dizendo que não bastava você dizer que recebeu do partido. Você precisava dizer o doador originário. Tá, eu recebi do partido, mas o partido recebeu de quem? Recebeu do fundo partidário? Recebeu de uma empresa? Recebeu por doação de filiado? De onde é que veio esse dinheiro? E Uhum. aí, eu acho que ninguém se atentou para isso. Em 2014, não teve uma pessoa do PSDB que teve contas aprovadas por causa disso. Porque o partido, o PSDB Nacional, ele não Uhum. passou qual era a fonte originária. Então, todo mundo declarou, é do Nacional. E a Justiça Eleitoral falou: essa informação para mim não é suficiente. E o Uhum. Nacional não conseguia identificar de onde veio, assim, demorou para dizer, sei lá. Eu sei que teve um monte de gente que teve que devolver tudo que recebeu, porque como era fonte não identificada, né, vira Rony e a obrigação é devolver para a É, Justiça Eleitoral. exatamente. Você recolhe É, para a Justiça Eleitoral. Boa noite, Diogo Pires. É o outro Diogo agora. Entrando aí agora também. Ou você recolhe para a Justiça Eleitoral, né? Via. O que significa Rony mesmo? Eu esqueci. recurso Recurso de de origem origem não não identificada. identificada. Recurso de origem não identificada. Ou você devolve para o doador originário. Também é uma solução, né? Que é plausível também, né? Ou Agora, você quando devolve você não sabe o doador, você tem que mandar via Rony para a União, né? vira. Volta para o fundo Tem partidário, um né? exemplo aqui do Cláudio Rui Araújo. Quando o gestor tem contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, mas ainda não foi votada pelo Legislativo Municipal, ele se torna ficha suja? Olha, Cláudio, é o Boa pergunta. seguinte. Como eu disse, né, antigamente tinha essa questão da inelegibilidade por lista, a lista do TCM, né, a famosa lista de inelegíveis do TCM. E Uhum. aí, em 2016, acho que todo mundo teve a mesma ideia e a gente começou a entrar com reclamação no STF. Eu mesmo entrei com um monte.
Porque, de acordo com o 70 da Constituição, 70, 71 e seguintes, a competência para julgamento do chefe do Poder Executivo Municipal é da Câmara, assim como do governador e da Assembleia, etc., né? E aí, para dizer que o TCM não tinha competência. Depois desse caminhão de reclamações que chegaram no STF, o que eles decidiram? Eles começaram a diferenciar as contas de governo e as contas de gestão. Então, as contas de governo, que são aquelas opções políticas do chefe do executivo, só do chefe do executivo, elas são de competência da Câmara. Então, se não tiver tido o julgamento da Câmara, o que acontece? O TCM, o TCE, quem seja o órgão competente, ele faz um parecer opinativo, dizendo se ele acha que tem que ser rejeitado ou aprovada, manda para a Câmara, mas a Câmara vota e ela não está vinculada àquele parecer, ela decide como ela quiser. Aí essa conta do chefe de poder executivo, a conta de governo, que é política, ela também tem um julgamento político que é da Câmara. Agora, o gestor, por exemplo, o gestor do fundo, né, gestor de fundo de previdência, gestor de fundo de educação, e também o chefe do poder executivo, quando ele está em ato de gestão, essas contas, elas são julgadas pelo Tribunal de Contas. Aí, havendo a rejeição pelo Tribunal de Contas, atrai a inelegibilidade da linha G. E costuma acontecer muito isso com o secretário municipal, lá o secretário de assistência social, o secretário de educação, porque essa conta não tem que ser ratificada por julgamento da Câmara, né? Então, o julgamento é ali pelo TCM mesmo, julgamento técnico e tal, é mais complicado. O gestor de fundo corre sérios riscos. E o prefeito passa pelo julgamento dele pela Câmara Municipal. Aí sim ele fica inelegível ou não. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu queria dizer que o Diogo Gradin está assistindo a live. Eu estava falando que eu gravei para mostrar para ele. Ele está aqui para não me deixar mentir. Famigerado RESP de Araújos. O Diogo advogou nesse RESP em Minas. Aí eu estava trocando ideia com ele, inclusive. Tem outra pergunta. Você ia me fazer uma pergunta, Leão? Que eu vi que tem uma aqui do Toninho do Dudu. Pode então, responde ela e depois eu faço. Quando um político que foi condenado por abuso de poder econômico nas eleições de 2012 e a pena dele acaba no dia 7 de outubro desse ano, ele pode ser candidato? Era essa a minha pergunta para você. A grande curiosidade dessa live, eu acho que é isso. Estabelecer essa relação do adiamento das eleições com a lei da ficha limpa. Nós vamos, com o adiamento, dar chance para muita gente aí? Tá? Como é que você está enxergando essa possibilidade? Então, eu acho que sim. A minha opinião, Leon, depende de quem me contratar. Entendeu? Não sei, depende. E se te pagar. Não vamos entregar tudo pronto assim, né? Então, assim, mas brincadeira à parte. Porque a linha J, que é essa do abuso de poder econômico, o que ela fala? Aliás, a do abuso de poder econômico é a H, né? A J é a de captação de sufrágio. Mas veja, assim, a J, por exemplo, que é essa de captação ilícita de sufrágio, corrupção eleitoral, etc. 8 anos a contar da eleição. 8 anos a contar da eleição, eu acho que essa redação aqui, eles quiseram dizer uma coisa e disseram outra. Porque como a eleição é sempre no primeiro domingo de outubro, ela nunca cai no mesmo dia. Então, assim, eu vou ter que torcer agora, tipo assim, eu vou fazer uma coisa aqui, um ilícito, mas eu vou fazer nessa eleição que eu dei sorte e essa eleição foi dia 1º de outubro. Isso quer dizer que eu não vou ficar inelegível por 8 anos, porque a próxima não tem como dar 1º de outubro, até a gente dar a volta no calendário, né? Considerando que muda um dia ou 2. Então, a eleição foi dia 4, 7, 10, eu tô elegível, deu bom pra mim. Livre. Então, assim, eu acho que o que eles queriam dizer quando eles disseram pelos 8 anos a contar da eleição, seriam 2 eleições, né? Eu penso que era isso que eles queriam dizer, mas não foi isso que eles disseram. E pena restritiva de direito, a gente não pode interpretar de maneira extensiva. Embora a Justiça Eleitoral faça isso o tempo todo, eu estava falando isso com o Diogo essa semana, era um caso de inelegibilidade do vice. Bom, o artigo 14, parágrafo 7º, está escrito com todas as letras que serão inelegíveis do território de jurisdição do titular, o cônjuge, parente consanguíneo, blá, 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 do prefeito, do governador, do presidente.
Onde está escrito que é o vice-prefeito, o vice-governador, o vice-presidente? Se a lei quisesse dizer, estava dito. Uhum. Então, assim, aí o TSE foi lá e entendeu. Não, a intenção do legislador era impedir o mesmo grupo familiar no poder, então o vice está inelegível também. Não está escrito que o vice está inelegível. Se o legislador quisesse dizer, ele tinha dito, ele tinha uma Isso. caneta. Então, É. assim, eu acho um absurdo fazer interpretação extensiva de norma restritiva de direito, mas as pessoas fazem, né? Então, assim, eu acho que se isso chegar na justiça eleitoral, eles muito provavelmente vão entender que o prazo de 8 anos a contar da eleição quer dizer 2 eleições, quer dizer, né, nas eleições que se realizarem nos 8 anos seguintes. Mas, se eu fosse advogada, eu levava isso aqui até no tribunal de Haia, porque se não está escrito e é uma norma restritiva de direito, norma restritiva de direito a gente não interpreta de maneira extensiva, então eu acho que está muito errado. É. O Mas o abuso do poder que... econômico, que é a linha H, especificamente, que o Tony que me perguntou, ela já diz diferente. Ela diz, bem como para que se realizarem nos 8 anos seguintes. A linha H, por sua vez, diz exatamente as que se realizarem nos 8 anos seguintes. Então, para essa, por exemplo, não tem dúvida. Para quem foi condenado por abuso de poder econômico, claro como o sol que... que ele está enrolado. O que então pode acontecer em tese, eu já vou responder a pergunta aqui do Cláudio, que ele sempre participa com a gente aqui, ele fez uma pergunta interessante. Mas o que pode acontecer é que com o adiamento, aquele que foi declarado inelegível, ou que teve uma condenação lá, determinada eleição, há 8 anos atrás, agora já estará contado o prazo de 8 anos quando chegar a nossa data de eleição agora, né? É isso que pode acontecer em alguns casos, né? Depende de caso a caso, né? Exatamente. Perdão, eu não ouvi o começo da sua pergunta, Leandro. Eu estava vendo aqui se tinha outra pergunta, foi Ah, mal. tá. Não, era só uma introdução para essa questão mesmo, que pode ser que o adiamento dê possibilidade para algumas pessoas que foram condenadas a 8 anos. Né? Sim, Depende vai da dar pelo menos a situação possibilidade de discutir de judicialmente, né? postular e discutir. Não, eu concordo com a sua posição, porque fica assim, então se daqui a 8 anos eu fui condenado agora por uma eleição que foi no dia 7 de outubro, como teve, e depois a eleição daqui a 4 anos é no dia 4 de outubro, então a minha sanção não é 8 anos de inelegibilidade, é 12. Né? É uma interpretação extensiva de uma norma sancionatória. Ou seja, né? É isso que realmente essas incongruências eu acho que a lei devia... E aí, já que você falou mal da lei da ficha limpa, eu também vou comentar. Uma vez o próprio Gilmar Mendes falou, polêmica a forma como ele se referiu, mas ele falou, parece que a lei da ficha limpa foi escrita por bêbados. Falou nessas palavras, não foi? Ou eu estou exagerando? Foi. Né? Porque você vai ler a lei, ela é uma colcha de retalhos, ela é de difícil compreensão. Né? É uma lei curta, tem 28 artigos, mas deu uma incisomania ali, uma lineomania, e saíram colocando um monte de coisa de uma forma, de um sistema difícil. Então poderia ter sido feito de forma melhor. E também, por outro lado não, no mesmo sentido, já vi críticas muito pertinentes em relação a uma certa... uma seletividade da lei, assim, daqui a pouco você criminaliza realmente, como você falou, a classe política, de tal forma que não sobra ninguém. E aí a pessoa corre tanto risco para se candidatar, que os bons vão deixar de se candidatar. E só vai para a vida pública quem não tem tanto escrúpulo. Né? Então, é o que a gente tem que analisar como sociedade. Nesses 10 anos de experimentação da lei da ficha limpa, melhoramos a qualidade dos nossos eleitos ou não? Né? Já está em tempo da gente começar, já temos um laboratório para fazer esse debate. Né? Temos que ver. Fica lançada a ideia aí para os próximos tempos das pessoas discutirem isso. E foi Cláudio... o que disse uma vez o professor Alexandre Azevedo, lá da PUC, que também é muito meu amigo, e assim, foi a primeira pessoa, inclusive, que me botou para confrontar com o Marlon. Na verdade, eu conheci o Marlon num evento em que eu fui convidada para brigar com ele, que faz um tempo. E assim, eu lembro na época que o Alexandre abriu a mesa dizendo: a gente precisa parar de tratar o eleitor como incapaz. A gente não tem que criar mecanismos de restrição do voto
para o eleitor não eleger o político que a gente não considera apto, né? Porque é uma decisão contramajoritária da Justiça Eleitoral, inclusive. Quando ela afasta do pleito uma pessoa em quem as pessoas querem votar, ela está indo contra a vontade da maioria. Então, na verdade, muitos cientistas políticos dizem que a gente aprende a votar votando. Então, as pessoas precisam quebrar a cara e votar nesse político, insistir nesse político corrupto, até elas sofrerem tantas mazelas quantas bastem para que elas percebam que elas não podem mais votar nessa pessoa. A gente não precisa tutelar essas pessoas. E aí você acaba fazendo o contrário, você cria mártires, né? Pessoas que são politicamente perseguidas, não sei o quê. Então, não faz o menor sentido. Eu queria responder aqui também, o Cláudio perguntou se lei da ficha limpa criada no município, ou seja, de iniciativa popular, sobrepõe a lei da ficha limpa federal. Na verdade, Cláudio, não tem a possibilidade de criar uma lei da ficha limpa municipal, porque a competência para legislar sobre direito eleitoral e inelegibilidades é privativa da União. Né? Não tem como ser uma lei municipal, a lei vai ser sempre federal, então não tem como. Falar sobre a pergunta do Cláudio mesmo, que eu pensei também para um outro aspecto. Olha como é que é dinâmica a coisa. De fato, está corretíssimo no que você falou. Para a eleição, não tem efeito. Mas e se criar essa lei para a assunção em cargos municipais? Talvez haja aí uma discussão, né? Ou não? Isso meio que aconteceu. Eles começaram a colocar alguns requisitos da lei da ficha limpa para nomeação de cargos. Eu me lembro, a minha mãe era secretária de educação no nosso município, e ela falou, isso é um absurdo, essa lei está obstando aqui o contrato, não sei o quê. Eu nem me lembro mais da situação, mas aí sim, né? Falar em como a Justiça Eleitoral vai decidir, eu vi que a gente tem um juiz eleitoral bem aqui, o Dr. Leonardo Natif, juiz eleitoral de ele está aqui? Tá assistindo a live. E aí, doutor Leonardo, se tiver um desse lá no seu município, o senhor já tem convencimento formado? Eu não divulgo lá mais, pode contar. Ele é de qual município? Piracanjuba? Oi? É Piracanjuba que ele é? Uruaçu. Uruaçu. Tá. Vou ler aqui a pergunta do... Nós temos pouco tempo, mas eu já começo a pensar que talvez a gente pode até voltar à live. Se o pessoal quiser, podemos? Como é que é a produção? Porque tá bom o papo. Se for legal aqui, se for lícito, a gente quando a live cortar, a gente volta. Por mim... Parte de boteco da história. Exatamente. Então, se o pessoal estiver gostando, dá um sinal. a gente gosta. O Paulo fez uma pergunta aqui. Assim, eu penso que candidatos honestos não devem temer punições se procurarem advogados para orientar as campanhas e seguir as recomendações. Não é bem assim, Paulo. Porque a questão não é simplesmente a desonestidade que vai te tornar a ficha suja. É isso que a população não entende, o direito às vezes é muito complexo mesmo. Uma simples irregularidade contábil que o gestor não tem menor controle, porque ele não entende, ele é político, vai gerar uma inelegibilidade para ele justamente porque deu um problema nas contas lá no TCM. O cara que é secretário de saúde, por exemplo, em geral no interior ele é o quê? Médico. Ele é o médico da cidade, tem bastante experiência e tal, popular, colocam ele lá. Só que ele faz gestão de fundo, recurso federal, recurso que vem do Estado, convênio, um monte de coisa. Ele não tem o menor preparo contábil para isso. Então pode rodar, se for o caso. Tá. Já recebi a autorização aqui da produção. Temos produção. Se cair, a gente volta. Então, não é uma questão simplesmente de honestidade, Paulo. É uma questão de que, às vezes, nem sempre é uma questão de... Não é questão só de moralidade, é uma questão de burocracia. Então, as pessoas têm que estar extremamente bem assessoradas jurídica e contabilmente, e mesmo assim ainda corre-se muito risco. E aí você penaliza, às vezes, gente boa. Então, o rigor da lei e o rigor da fiscalização eventualmente cria injustiças. Por isso que não é tão simples assim. Os honestos não devem se preocupar, não. Uma série de precauções tem que ser tomadas e a gente tem que estar sempre revendo. Será que essa lei, a discussão que a gente trouxe aqui hoje, será que essa lei de fato melhorou a qualidade da nossa política? Ou não? Ou ela está restringindo e assustando pessoas de boa fé que gostariam de participar? Pois é, fora a penalidade que é quase perpétua, a gente falava disso, por exemplo, quando é o caso de senador.
Porque o senador, quando ele está em curso na linha que diz que ele está inelegível por 8 anos, no término da legislatura para a qual ele concorreu, a legislatura de senador são 8 anos. Então, ele fica 8 mais 8, isso dá 16. Então, assim, a gente cria um afastamento dessa pessoa e nenhuma outra penalidade é tão dura, porque, veja, quando você é condenado pelo 40, pelo 30A, pelo 42, assim, captação ilícita de sufrágio, captação ilícita de recurso, etc., você já sofre uma penalidade que é a cassação do seu mandato, a cassação do seu registro. Então, assim, você já foi penalizado o suficiente. Então, assim, olha, essa eleição aqui eu comprei voto e me dei mal. Na próxima eu não vou comprar. Mas não, você já foi penalizado, você já perdeu o seu mandato e você ainda fica impossibilitado de se redimir do erro pelos próximos 8 anos. Não me soa, me soa um excesso de tutela do eleitor. 8 anos é praticamente um ostracismo político, na grande maioria dos casos, né? Você afastar da vida pública por 8 anos. Então, talvez, são debates assim de cunho sociológico que a gente está fazendo aqui também, porque a lei, a gente respeita a lei, vivemos sob o império da lei, mas talvez tenhamos que debater a eficácia dela, realmente se ela está atingindo o efeito que a gente quer. Ninguém é a favor de corrupção, né? Falar, quem que sai à rua dizendo que é a favor de corrupção? Não é isso. Mas a gente tem que aperfeiçoar alguns mecanismos de controle que podem estar sendo muito rígidos, ou então porque podem não estar atingindo o objetivo que a gente gostaria enquanto sociedade, né? Então é um debate profundo aí, não sei se... Eu acho interessante, porque quando a gente vai falando isso, tem muita gente que fala, é verdade, pô, interessante. Muita gente que nunca tinha pensado sobre um outro aspecto, né? A nossa função, muitas vezes, é incomodar um pouquinho mesmo e trazer uma reflexão diferente. Se nós temos o quê? Alguns minutinhos. 5 minutos. Nós temos 5 minutos. Acho que a gente já pode partir para encerrar. A gente então já podemos ir para o... Talvez não precisamos começar outra live não, né? Senão a gente cansa também demais e o povo cansa da gente. Deixa eu ver se ficou algum ponto que eu queria te perguntar aqui ou não. Ou então a gente já passa para as considerações finais. Tá. Tinha um ponto aqui, né? Foi mais ou menos o que eu tinha te perguntado em certo momento. Então, condenações cíveis podem gerar, não são só as penais que podem gerar o indeferimento do pedido de registro de candidatura, né? Condenações cíveis também, a improbidade, por exemplo, né? Sim. As condenações criminais, na verdade, elas já obstam o registro porque você nem consegue a sua certidão negativa, né? O pessoal fica juntando aquele caminhão de certidão no registro de candidatura, aquilo é só para dar trabalho depois para ficar lançando no Candex. Não tem necessidade, gente. A lei exige certidão negativa criminal, não é cível, não é seus pontos na carteira, no Detran. Para com essa papelada. Você vai ficar enchendo o saco. É certidão criminal. Não está com condenação criminal, nem tem certidão para fazer o registro em primeiro lugar, né? Mas aí a gente tem, no caso da improbidade, e engraçado, essa condenação da improbidade é que eu acho que ela é muito errada, porque a improbidade por violação aos princípios em si, né, a do 11, ela não atrai a inelegibilidade sozinha, ela precisa importar lesão ao erário, né, prejuízo e enriquecimento ilícito. E eu acho que doloso. Que o 11 não atraía. E o ato doloso também. Né? Exatamente. Então, assim, é completamente esquisito. Engraçado, né? Eu acho a lei da ficha limpa muito rígida, mas esse artigo específico eu acho que ele foi frouxo. Já que era para ser rígida, né, gente? Botasse todos os artigos aqui da lei de improbidade, por que eles decidiram que o 11 não dava? Mas é porque também vulgarizaram o artigo 11 da lei de improbidade, porque tudo agora é violação de princípio da moralidade, né? Então, tudo viola o princípio da impessoalidade. Nós estamos falando aqui, gente, quem não está atento, quem não lembra de cabeça isso, né? Porque são 3 artigos da LIA, Lei de Improbidade Administrativa, e tem esse lá que são a violação a princípios da administração pública, que geram. Só que aí, muitas vezes, o juiz ou o Ministério Público joga qualquer coisa que ele não concorde no bojo da violação de princípios. E os princípios são muito gerais. Então, dá uma vulgarizada, né? É o que a gente entende. Mas deu para dar uma boa passada nesse tema. Acho que respondemos várias perguntas, né? Pessoal, vocês têm mais alguma dúvida no finalzinho aqui que dê para tirar? Pergunta simples, não dá para fazer consultoria aqui. Eu acho que não vai dar. Só dá tempo de agradecer.
Para quem Melhor, vamos acompanhou, a agradecer. gente manteve aqui mais ou menos estável o número de pessoas. Obrigada, Mega, mais uma vez. Obrigada, Leão, foi super legal. Obrigada, gente. Boa Bacana. noite. Boa noite. Foi super Pessoal, lembrando que temos live na próxima terça-feira, dia 28, e na próxima quinta-feira, dia 30, também teremos live. E eu tenho feito algumas lives também lá pela aba, que eu sou membro, e eu tenho live com o ex-ministro Henrique Neves, lá pela aba. Quem quiser acompanhar a aba.eleitoral. É na quarta-feira da semana que vem. Tenho live lá, quem quiser. Fizemos uma live aqui, eu e o Diogo, com o Henrique Neves. Foi uma das primeiras que nós fizemos lá. Não, primeiras não, mas já tem tempo. E aí ele também aceitou nosso convite para fazer lá pela aba. E Não tá chama o bacana Henrique de também. ministro, não. Que eu conheci ele em 2014, ele já tinha essa piadinha. Ministro, não, gente, eu sou advogado, eu preciso captar cliente. Eu ri em 2014, 15, 16, agora eu tô começando a parar de achar. Ele quase bate na gente, chamar ele de ministro, porque ele fala assim, não, aí você me quebra. Aí ninguém me contrata porque acha que eu sou juiz ainda, né? É, Ele sempre não falo gosta, isso. não. Mas a gente Mas é ele é figura. muito figura, muito gente boa, muito acessível. E ele representa, apesar de ele não estar mais do lado de dentro da justiça eleitoral, mas acho que ele representa a facilidade de trato, de acessibilidade dos servidores, dos juízes eleitorais, que eu sou muito fã. Então é 100%. muito bacana. É uma A gente justiça chama muito o próxima. do TRE de Minas aqui também, a Marília Loyola. Tá vendo? Bacana. Um abraço para É Minas Gerais. Minha alma mater é Minas Gerais, que eu fiz faculdade em Uberlândia. Então eu tenho pezinho em Minas. Então nós estamos. Eu também. Eu sou da Grande Conceição das Alagoas. Você é 60 mineira? quilômetros de Uberaba. Minha família é Perto, toda de lá. perto de Uberaba? 60 quilômetros de Uberaba. Ah, é Triângulo Mineiro então aí, né? É criando, é A gente demais. já, a gente já solta um uai, né? Quando falo de Minas, É por né? isso que eu fiz mais R do que o normal. Normal, sabe? Eu estudei Uberlândia ali, mas que a grande capital do Triângulo Mineiro mesmo, né? Uberaba é o interior do Triângulo Mineiro. A É, exatamente. rivalidade Uberaba e Uberlândia é enorme. Olha o jogo aí, uai. Então, pessoal, um abraço a todos. Marina, muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigada, Obrigado por Léo. trazer. Pessoal, sigam aí a Marina no Eleitoral por Amor, um perfil muito bacana, ela traz muita dica, muita novidade. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. Viu? Tchau, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Encerrar.